Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Bolsonaro diz que médico não abandona paciente, mas que o paciente pode trocar de médico. O governo anuncia que Brasil vai testar mais que a Coreia do Sul em referência ao combate ao coronavírus. E há exatos 100 dias, os primeiros casos da doença eram anunciados ao mundo. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, aprendendo a reinventar o futuro com você. O presidente Jair Bolsonaro espera a retomada econômica do país em até 4 meses. Vamos a Brasília com o Clébio Cavagnoli. E o que mais ele falou hoje, Clébio? Boa noite, Lúcia, a você e a todos. Olha, na tradicional live de quinta-feira, Bolsonaro disse que a retomada é esperada para julho ou agosto, prazo que, se for estendido, pode complicar o cenário econômico. O presidente defendeu novamente o isolamento vertical e disse que, por ele, quem tem menos de 40 anos já teria retornado ao trabalho. Bolsonaro também disse que quem se sentir prejudicado pelo fechamento do comércio deve reclamar para prefeitos e governadores. Mais uma vez, ele voltou a defender o uso da cloroquina e, sem citar nomes, disse que o paciente pode trocar de médico. Dias atrás, a gente relembra, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que médico não abandona o paciente. Vamos ouvir o que o presidente falou. O médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. Você vai com o médico, vamos supor que ele receite uma coisa que você sabe que não vai dar certo. Vamos supor que pode acontecer. Você tem o direito de trocar de médico. Tem todo o direito de trocar de médico, com todo respeito a todos os profissionais. Então, eu repito, o médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico, é isso mesmo? Ô Clébio, e o Ministério da Saúde anunciou mais recursos para estados e municípios. De quanto será essa ajuda? Olha, Lúcio, o anúncio foi feito agora à noite. São 4 bilhões de reais extras que já entraram nas contas de estados e municípios no fim da tarde desta quinta. Mais cedo, em coletiva, os técnicos do Ministério informaram que, além da cloroquina, estão sendo feitos estudos usando o plasma dos pacientes que já foram curados da Covid-19. Esse plasma fica com anticorpos do novo coronavírus. Isso pode ajudar no tratamento das pessoas que ainda têm a doença. Também foi anunciado que o Ministério vai entregar mais de 300 mil testes já nos próximos dias, totalizando 900 mil entre os rápidos e os convencionais. Vamos ouvir o que o secretário executivo do Ministério da Saúde disse. A gente está sendo bastante questionado em relação ao nosso número de testes e eu tenho procurado sempre nos compararmos com os melhores. Qual que é o melhor país? O país que é o exemplo, todo mundo fala que teve a melhor política de testagem. Coreia do Sul. A Coreia do Sul não chegou a fazer 500 mil testes. Então, tudo que se diz da Coreia, que testou, a Coreia do Sul testou 450 mil pessoas. Isso aí nós vamos fazer em quanto tempo, Anderson? Nós já fizemos 480 já até agora. Já fizemos 480 mil testes. A Coreia, que é o grande exemplo mundial, não fez 500 mil testes até agora. Nós vamos fazer muito mais do que a Coreia do Sul. Alguém pode me dizer, bem, mas a população da Coreia do Sul é 50 e poucos milhões. É 1/4 da nossa população. Nós vamos fazer muito mais do que 4 vezes o que a Coreia do Sul fez. Acompanhe comigo agora os últimos números oficiais do coronavírus no Brasil. São 17.857 casos confirmados e 941 mortes. São Paulo segue como o estado mais afetado pela pandemia. 7.480 casos com 496 mortes. O Rio de Janeiro vem logo em seguida com 2.216 casos e 122 mortes. Em São Paulo, chegaram nesta quinta-feira 1 milhão de kits de testes rápidos para a detecção do coronavírus. A Giovana Rizardo está no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Giovana, boa noite para você. Qual o destino desse material? Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos. Os kits foram comprados pela mineradora Vale e vão ser doados ao Ministério da Saúde. Esse avião ele saiu na madrugada de quarta-feira da China e chegou aqui em Guarulhos nesta quinta-feira à tarde. Além dos testes, a carga também tem mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual, os EPIs,
para os profissionais de saúde. São 1 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis e cerca de 2.000 óculos de proteção. Lúcio. Finalmente chegaram esses kits. Obrigado, Giovana. A Assembleia Legislativa do Rio vai analisar os pedidos das cidades que decretaram calamidade pública. Vamos falar com a Renata Loures, no Rio de Janeiro. Boa noite para você, Renata. Oi, Lúcio, muito boa noite para você, boa noite a todos. São pelo menos 21 pedidos, incluindo o da capital. Os prefeitos precisam do aval da Assembleia para extrapolar o limite de gastos e continuarem cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. No ofício entregue nesta quinta-feira, o prefeito Marcelo Crivella diz que adotou medidas para reduzir a contaminação pelo coronavírus, que produz efeitos colaterais como a desaceleração da economia. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que 442 funcionários de unidades do estado estão afastados do trabalho por suspeita ou confirmação da Covid-19. Somando os profissionais da saúde do estado, federais e municipais, já são quase 1.200 profissionais afastados das funções. Lúcio. Obrigado, Renata. Para tentar evitar o avanço do coronavírus, a Prefeitura de Belo Horizonte baixou um decreto que endurece as regras de funcionamento do comércio na cidade. Vamos ao vivo com a Virgínia Nalon. Boa noite para você, Virgínia. O que foi definido? Oi, Lúcio, boa noite para você. Pela nova legislação em vigor, fica suspenso por tempo indeterminado o alvará de funcionamento de todas as atividades comerciais do município. Pelo decreto, estão autorizados apenas os serviços essenciais, como farmácias, padarias, supermercados e postos de combustíveis, incluindo as unidades que funcionam no interior de shopping centers, centros de comércios e galerias, desde que adotadas as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades de saúde. Enquanto estiver em vigor a situação de emergência de Belo Horizonte, o uso de praça ou espaços públicos para atividades de lazer ou esporte também está suspenso. Lúcio. Que quarentena, hein, Virgínia? Obrigado. A Arábia Saudita e Rússia encerraram uma disputa sobre a produção de petróleo que afetou as cotações no mundo inteiro. A pandemia de coronavírus reduziu a demanda global por combustíveis e a Arábia queria reduzir a produção para manter os preços. Mas a Rússia não aceitava, o que gerou instabilidade no mercado internacional. Até que nesta quinta, os dois países e a OPEP, Organização dos Países Exportadores, chegaram a um acordo para diminuir a produção em 10 milhões de barris por dia. Há exatamente 100 dias, a OMS anunciava ao mundo os primeiros casos do novo coronavírus na China. De lá para cá, são mais de 1,5 milhão de infectados e 94 mil mortes por causa da doença. O mundo tenta lidar com a crise e impor novas medidas, como o Japão, por exemplo. E é para lá que nós vamos falar com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, uma boa tarde para você. Oi, Lúcio, boa noite para vocês. Bom, o governo agora está oferecendo mais de 10 bilhões de reais para ajudar empresas japonesas baseadas na China a sair do país. É um receio de que novos surtos possam acontecer por lá. E uma cidade chinesa de cerca de 70 mil habitantes monta um hospital de emergência para atender os casos importados de coronavírus. Isso porque hotéis da cidade usados para isolar pacientes já estão lotados. O novo local será improvisado em um prédio que abrigava escritórios e deve ser aberto no dia 11 de abril. Nesta quinta-feira, a China confirmou 63 infectados, sendo que 61 deles são de contaminação no exterior. Lúcio. Já são 100 dias de pânico no mundo, né? Obrigado, Cíntia. Pelo quarto dia seguido, a Nova Zelândia registrou uma queda no número de infectados por coronavírus. E apesar dos 1.200 casos, apenas uma morte foi confirmada desde o início da pandemia. O sucesso está ligado principalmente às restrições de entrada e saída do país e à grande quantidade de testes realizados. Mesmo antes de ter o primeiro caso confirmado, todo mundo que chegava do exterior era obrigado a fazer quarentena. Cientistas alemães testam um novo tratamento para ajudar pacientes com coronavírus em estado grave. Vamos saber os detalhes com a Ana Paula Gomes, direto de Lisboa. Ana Paula, boa noite para você.
Boa noite, Lúcio. O tratamento consiste em transmitir os anticorpos de um paciente curado para um doente por meio de transfusão de sangue. E a Itália, que registrou um aumento no número de pacientes recuperados hoje, planeja reduzir as restrições até o final de abril. E a Federação Nacional de Médicos da Itália anunciou que pelo menos 100 médicos italianos já morreram da doença. E depois de horas de debate, nessa quinta-feira, líderes europeus anunciaram uma ajuda inédita de cerca de 3 trilhões de reais para países afetados pela pandemia aqui no continente. Lúcio. Obrigado, Ana. O mercado financeiro mais uma vez acompanhou as notícias sobre o coronavírus. O dólar fechou em queda de quase 1% no quarto dia seguido de desvalorização. Fechou a R$ 5,09. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,2% e fechou acima de 77 mil pontos. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher disse com todas as letras uma verdade que políticos brasileiros e de tantos outros países fingem ignorar. Aspas, não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro dos que pagam impostos. Fecha aspas. Nesta semana, quase todos os governadores e centenas de parlamentares fizeram de conta que o dinheiro que torram cai do céu e tentaram transformar uma boa ideia, o chamado Plano Mansueto, em mais uma gastança colossal e indefensável. O Plano Mansueto foi concebido para sanear as finanças dos estados em situação falimentar. É a situação de quase todos. O governo federal financiaria a recuperação econômica das unidades federativas sangradas por especialistas em engordar despesas e emagrecer receitas. Em contrapartida, os governadores alcançariam o equilíbrio fiscal com a privatização de empresas, o enxugamento da máquina pública e outras medidas austeras. Invocando a escassez de verbas para o combate ao coronavírus, os parceiros esqueceram o Plano Mansueto e colocaram em seu lugar um texto que aumenta a fortuna destinada aos estados e revoga qualquer promessa de fechar as torneiras do desperdício. A reação de parlamentares sensatos impediu que o projeto fosse votado nesta quinta-feira. Caso fosse aprovado, abriria um rombo de 180 bilhões de reais nas contas federais. Os chefões do Congresso e os governadores juram que o buraco seria de apenas 85 bilhões. Se essa malandragem bilionária não for sepultada pela pressão dos assaltados, o mundo saberá que, por aqui, nem pandemia interrompe a farra com o nosso dinheiro. No Reino Unido, um homem de 101 anos se recuperou do coronavírus e já deixou o hospital. Kate Watson foi levado para a sala de cirurgia depois de uma queda. No hospital, ele teve febre e foi diagnosticado com Covid-19. Essa foto foi publicada nas redes sociais do hospital. Em pouco tempo, o post tinha mais de 500 comentários e 3 mil compartilhamentos. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e uma boa noite para você. O médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico.